Falando em blindagem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a possibilidade de o próprio Senado conceder mandato vitalício de senador para ex-presidentes. A apuração da Raquel Landim, a ideia tinha a finalidade de garantir foro privilegiado para o presidente Bolsonaro, a partir de 2023. Raquel. Então, Felipe, nos últimos dias aconteceram conversas entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a possibilidade de se pautar isso na Câmara e no Senado conjuntamente, a criação deste cargo de senador vitalício. Vale lembrar que o Brasil já teve essa figura lá atrás, né, Dora, do deputado biônico. E a gente não sabe direito, né, por que o Lira estava propondo isso, mas, enfim, é um aliado de Jair Bolsonaro, deve ter seus compromissos com ele. E ouviu de Rodrigo Pacheco que esse é um tema extremamente impopular, que não tem como ele abraçar uma bandeira como essa, não tem como você ficar pagando salário vitalício de senador para ex-presidente. Agora, o objetivo de Jair Bolsonaro, segundo a apuração com essa manobra, não era nem obter o salário, porque ele está obtendo múltiplos rendimentos de outras formas, do PL, por aposentadoria. É a blindagem jurídica que isso dá, porque você continua com foro privilegiado. E esse sempre foi um dos grandes problemas do governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro sempre enxergou o governo como uma extensão dele e da sua família. E sempre tentou utilizar de mecanismos de governo para se beneficiar e, eventualmente, proteger a ele e a sua família. É a mesma coisa agora, mas encontrou resistência. Pelo que eu apurei, Rodrigo Pacheco não vai ceder. Isso é uma descrição do patrimonialismo, né? A indistinção entre aquilo que é público e privado. Dora Kramer, muitos políticos... Quero dar minha opinião, quero dar... Diga. Fala. Não, só ia levantar a bola para você, dizendo que muitos políticos sonham com foro privilegiado eterno. Agora o presidente do Senado está dizendo, olha, não vai rolar, hein? Pois é, e essa história, Raquel, é o senador biônico que havia, não havia o senador vitalício. Agora, essa ideia não é nova, gente. Essa ideia é um balão de ensaio que toda hora, por um motivo ou por outro, ele vem. Lá no governo Fernando Henrique já houve essa ideia, no governo Lula houve essa ideia, e é sempre isso. Rola ali uma conversa, e aí sempre tem uma resistência. No governo Fernando Henrique, eu me lembro que não podemos dar, porque senão como é que fica a situação do Collor? Não vamos dar para o Collor. Aí, no outro governo, não pode dar para esse, e acaba a ideia se esvaindo, porque sempre tem alguém que vai se favorecer, porque a regra seria geral para todos os ex-presidentes da República, e aí tem um que não pode ser beneficiado por causa de uma determinada circunstância, e a ideia acaba não indo adiante. Foi exatamente o que aconteceu dessa vez. A tentativa é essa mesma, do presidente Jair Bolsonaro ficar com foro privilegiado, mas assim como das outras vezes, ela não foi adiante pela mesma razão. Uma regra que seria para todos, mas que haveria restrição para este ou aquele. E agora, no momento, a restrição é a Jair Bolsonaro e a coisa não vai adiante, mas eu acho que lá na frente essa ideia vai voltar, porque sempre existe aí uma tentativa de ex-presidentes de obter essa, digamos assim, honraria. Mas ela, sabe aquela história, é um balãozinho de ensaio muito do bobinho, porque ele nunca vai adiante, nunca acontece. Mas vai que cola, né, Dora? Samantha, claro. Vai que cola. Tem essa, né? Bem tem essa. Samantha, a gente está falando, e logicamente eu quero ouvir você também sobre o caso específico, mas queria que você abordasse no seu comentário a questão do próprio foro privilegiado em si, essa prerrogativa, e por que os políticos querem tanto ter foro no Supremo Tribunal Federal. Não parece clara a resposta? Felipe, de que é lento, de que
é um tribunal suscetível a pressões políticas? Então, isso é tão interessante, porque a ideia da prerrogativa de foro no STF era justamente o contrário. Era impedir que o político que foi eleito, vamos supor, eu sou governadora da Bahia. É óbvio que eu fui eleita com a maioria do povo da Bahia. Ou seja, de eu me submeter ao julgamento com um juiz de primeira instância, ou talvez um tribunal do júri, onde a pressão dos meus eleitores seria muito grande em cima daquele magistrado ou até mesmo no tribunal do júri. Então, para impedir, né, que o político fosse julgado no local onde ele tem o seu eleitorado, a ideia foi criar que ele fosse julgado no Supremo Tribunal Federal, que seria um órgão neutro, imparcial e com um agravante. Ele não tem direito ao duplo grau de jurisdição, porque do STF não cabe recurso para nenhum outro tribunal. Então, na verdade, o foro privilegiado deveria ser um ônus para as autoridades e não um bônus. A ideia era ótima. A ideia era ótima, mas o que aconteceu? Talvez na linha do Cacai, dessa proximidade muito grande dos ministros do STF com os políticos... Não tem a pressão dos eleitores, mas tem um sambinha, tem uma festinha. O sambinha facilitou essa benesse. O que me causa estranheza é o presidente Bolsonaro, que não tem um bom relacionamento com a maioria dos ministros do STF, querer ter a prerrogativa de foro, porque se ele for julgado por um juiz de primeira instância, cabe recurso para as demais instâncias até chegar ao STF. Mas eu vejo, assim, com muita crítica, falando ainda no que a Dora colocou, a presença do presidente do TSE na comemoração do presidente eleito. Eu acho que isso demonstra uma parcialidade que não é boa para o magistrado, muito menos para um tribunal superior, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E ainda voltando na fala, na entrevista que o Cacai deu para a gente, é muito interessante que ele fala, para quem não é de Brasília, isso pode parecer estranho, como se na capital federal esse tipo de relação tivesse que ser tolerado. Que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? É inimaginável um ministro de uma Suprema Corte ir comemorar na casa de um advogado. Não estou condenando o Cacai de ter um convidado, mas o ministro não pode ir, como colocou a Dora. Exatamente. Dora está querendo complementar, diga. Não, eu estou concordando muito. Eu acho que essa é uma discussão interessantíssima. E quando o Cacai fala, para quem não é de Brasília, ora, tantas coisas já aconteceram e, aliás, avançaram, mudaram para melhor quando a sociedade começou a ficar mais intolerante quanto a determinadas práticas que eram toleradas em Brasília como coisas naturalíssimas em Brasília. Eu vi isso quando cheguei aqui do Rio, em Brasília, em 1987, para cumprir a Constituinte. Havia coisas que se justificavam da mesma maneira e que hoje não são mais aceitas. Não tem essa história. O que é Brasília? É um antro de promiscuidade? Em Brasília tudo pode? Aqui nossas regras, nossas leis. Então não é preciso se observar o preceito do artigo 37 da Constituição, que eu acho que, se fosse respeitado, é o artigo 37, que diz que para o exercício da função pública tem que ser obedecidos determinados preceitos, entre eles o da impessoalidade, da moralidade, tá certo? E aí, isso aí, o que é? Em Brasília não vale? Aqui, para nós, que nessa fala do Cacai, ele diz aqui, para quem não conhece, em Brasília pode parecer estranho. Não é que pode parecer estranho, é estranhíssimo, é inadmissível. E não é, acontece sim, é assim que acontece em Brasília, é ministro do Supremo que dá jantar com fraternização, e vai advogado, e vai político, e vai gente investigado. É uma coisa que é bom a gente falar, sabe? Porque parece pequeno, mas é alguma coisa que tem consequências adiante, nos próprios julgamentos, na própria maneira como se relacionam os poderes. Eles são harmônicos, mas eles precisam ser independentes, conforme manda a Constituição. E, Samantha, a gente vê que os ministros têm uma sensação assim, de que, por eles talvez serem muito poderosos, de que eles são imparciais de qualquer jeito, não precisam provar isso para ninguém. Quer dizer, se não há uma prova, se não há uma mensagem trocada, eles apenas estão se reunindo a portas fechadas, estão participando de eventos, de confraternizações, não há por que suspeitar deles, mesmo que eles recebam até homenagens de políticos que eles julgam. Às vezes, por exemplo, a gente viu o caso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma homenagem a um tempo passado pelo Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, na sua residência oficial. E o Gilmar Mendes votou pelo arquivamento, por exemplo, do inquérito do quadrilhão do PP
na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que atingia o Arthur Lira, assim como o Ciro Nogueira, outros membros do partido. E eles continuam nessas reuniões e a população tem que acreditar que tudo ocorre na mais devida ordem, quer dizer, é o que você falou, não precisa aparecer também? Claro que precisa aparecer, e essas relações são muito comprometedoras, né? E acabam comprometendo também os julgamentos, porque essa relação dos ministros com parlamentares, com pessoas que eles vão julgar, obviamente comprometem a imparcialidade. A imparcialidade do Poder Judiciário tem que ser preservada, mas a gente tem que fazer uma pergunta: quem controla o Supremo Tribunal Federal? A Constituição estabelece que existe um controle sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre os ministros, que são as ações no Senado Federal. Só que quando alguma entidade propõe uma ação contra o ministro do STF, a reação do Senado é muito forte, no sentido, não podemos investigar o ministro Supremo. Por que não podemos investigar? Todos nós somos passíveis de investigação. Por que não levar, pelo menos abrir uma ação de impeachment, por exemplo, contra um ministro do STF? E se não tiver provas nem elementos, isso vai ser arquivado, isso faz parte do jogo político. Mas o que acontece é que os ministros do STF acabam ficando numa posição muito privilegiada, né, que é diferente do restante do Poder Judiciário. Eles se manifestam não só nos autos, e isso é um problema, porque muitas vezes eles se manifestam sobre questões que depois eles vão julgar, e eu acho que isso é muito ruim para a transparência e para a imparcialidade do Poder Judiciário, e é algo que não existe em país nenhum. Talvez uma das causas disso seja a TV Justiça, né, que colocou o Supremo Tribunal Federal num grande protagonismo. Hoje as pessoas sabem o nome dos ministros do STF e talvez não saibam da seleção de futebol, né? E eu acho que isso é muito ruim. O Poder Judiciário tem que ser um poder mais neutro, né? Os ministros mais comedidos, porque eles estão julgando o futuro da nação, e isso é muita responsabilidade. Em época de Copa, acho que não, Samantha. Acho que todo mundo sabe o nome dos jogadores da seleção. E existe também aquele aspecto de que o Senado Federal tem o dever constitucional de fiscalizar ministros do STF, só que os senadores são julgados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, existe um receio também de tomar alguma iniciativa e acabar eventualmente sofrendo algum tipo de retaliação. Felipe? Suponhamos que os parlamentares tivessem foro no STJ. Será que as ações contra os ministros do STF não andariam no Senado Federal? Se eles não fossem julgados depois pelo STF? Só quero registrar. Mas precisa ter um sistema de pesos e contrapesos, né? Se são os poderes máximos da República, a Dora até pode falar melhor do que eu sobre isso. Eles vão ter, de alguma forma, que um controlar o outro. Acho que isso é parte do sistema democrático. Mas Dora já estava levantando o dedo, diga, Samantha. Perdão, mas o fato, por exemplo, dos parlamentares serem julgados pelo STJ, o que seria até mais apropriado, que é uma corte que tem muito mais experiência em penal do que o STF, não atrapalharia essa separação dos poderes, pelo contrário. Mas aí você jogaria para o STJ tudo isso que a gente está discutindo sobre o STF, enfim. Mas o STJ não tem esse poder de decidir as grandes questões políticas como tem o STF. Só quero registrar, porque você citou que muitas vezes os políticos não investem em investigações de ministros do STF pelo Senado Federal, e Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro fizeram pressão contra a CPI da Lava Toga ao longo desse mandato, quando Flávio Bolsonaro estava denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e o Dias Toffoli, então presidente da Corte, paralisou durante 4 meses investigações sobre o Flávio. Diga, Dora Kramer. Não, pois é, eu não estava levantando, eu estava apontando para concordar com você, porque aí voltamos à questão do foro privilegiado. Exato. Né? Que, aliás, foi concebido para ser por um determinado universo. E ele hoje, eu já não tenho mais ideia de quantas pessoas tem, mas é gente que não acaba mais. E entrou nessa história do foro privilegiado. E sabe que lembrei de uma coisa, gente, nessa coisa de promiscuidade e tal? Por muito menos, o Sérgio Moro se deu mal, porque por conversar com gente do Ministério Público, ali no Telegram, no WhatsApp, não sei o quê, tá certo? E aí foi declarado suspeito. Sim, é inadequado? É inadequado. Então, mas só que a gente faz aí faz uma analogia. Então, vem cá, o freco é da confraternização entre essas pessoas, não configuraria também uma postura condenável? Eu acho que sim.
Dora, eu queria lembrar aqui, eu escrevi um artigo uns meses atrás sobre como acontece a relação entre os parlamentares e juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí eu estava encontrando aqui justamente o trecho em que o deputado democrata Ted Lieu, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, ele listou e criticou numa comissão na Câmara nos Estados Unidos uma série de condutas dos juízes nomeados por presidentes republicanos. Claro que isso era uma crítica democrata aos republicanos, mas eventualmente os republicanos também podem fazer sobre a relação dos democratas com os juízes da Suprema Corte. E olha só, aqui 4 episódios, por exemplo. Ano passado, a juíza Amy Barrett compareceu a um jantar com o líder republicano no Senado e uma dúzia de amigos dele e depois deu um discurso. Neste ano, o juiz Gorsuch foi a um evento que era fechado à imprensa com outras pessoas, incluindo o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, e o ex-vice-presidente republicano no governo Trump, o Mike Pence. O outro juiz, em 2019, participou de um jantar Madison, enfim, aí tem lá a definição do que é esse jantar, com outros políticos e doadores republicanos. Neste ano, o juiz Thomas tirou uma foto dentro da Suprema Corte com o candidato republicano ao Senado, Herschel Walker, e a campanha de Walker logo espalhou essa foto. Então, ele estava listando ali episódios em que também existe essa proximidade entre juízes da Suprema Corte e políticos. E esses episódios parecem muito pequenos, perto do que acontece nessas confraternizações aqui no Brasil. É só o que eu queria registrar. Vamos em frente. Alguém tem algo a complementar? Fique à vontade. Só um dado interessante. Vocês sabem que na Alemanha eles têm tanta preocupação com a relação entre o Tribunal Constitucional e o Parlamento que a Constituição estabelece que a sede do Tribunal Constitucional é em Karlsruhe, que é uma cidade do interior da Alemanha, para que eles fiquem longe das pressões sociais. Igual o nosso Supremo aqui em frente ao Palácio. A Praça dos Três Poderes, ela acaba gerando essa proximidade também geográfica.